Olá, meus queridos, minhas queridas, frequentadores e frequentadoras, trabalhadores e trabalhadoras da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. É com imensa gratidão que aqui retorno a convite da Caterine para falarmos de um tema hoje ligado ao livro Céu e Inferno. O capítulo que ela nos demandou foi o capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Então, para iniciarmos o trabalho, faremos apenas uma prece para elevarmos o pensamento e sintonizarmos com os benfeitores que nos estão ajudando e nos assessorando para que levemos a informação que seja digna de ser apreciada por aqueles que nos ouvirão. Senhor Jesus, Divino Mestre, companheiro inseparável de todas as horas, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para o exercício da preleção doutrinária com o objetivo dos esclarecimentos para aqueles que sintonizarão com a proposta da temática de hoje. Que eu, aquele que sendo o emissor da mensagem, possa ser o primeiro a vivenciá-la e colocar em prática na medida do possível na minha existência, na minha encarnação. Na certeza do teu amparo, da inspiração devida, para que possamos assim atingir os corações dos que nos ouvem, vamos iniciar o trabalho de hoje dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Na certeza, portanto, de que estamos amparados pelos benfeitores e os mentores da própria casa que nos convidou, nós vamos falar hoje sobre um tema que verdadeiramente traz grandes discussões, porque dentro do Céu e Inferno, que foi essa obra, a quarta obra do Pentateuco de Kardec, publicado em 1865, ele vai trazer, neste livro, para quem não conhece, duas partes. A primeira parte fala da doutrina e a segunda parte, os exemplos. Nessa primeira parte, vocês podem encontrar várias temáticas dos capítulos que ele divide. Vai falar do porvir e o nada, temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, doutrina das penas eternas e no capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele é subdividido em 5 partes. A carne é fraca, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, são 3, eu me atrapalhei, e código penal da vida futura. Como ela me deu o tema bem amplo, as penas futuras segundo o Espiritismo, eu vou pegar aquilo que eu consegui alcançar e tentar passar para vocês, para que juntos, ou vocês depois, escutando com outras pessoas, possam ampliar a discussão e perceber coisas que eu não consegui alcançar. Então, quando ele começa com a carne fraca, é muito interessante, porque, na verdade, nós utilizamos esses termos, mas a carne é fraca, por isso que eu caí em tentação, no que diz respeito à tentação de um bolo, que você, porventura, não conseguiu controlar e comeu o bolo quase metade. A carne é fraca quando você, porventura, sucumbe ao ímpeto da cólera e, ao mesmo tempo, agride alguém. A carne é fraca quando você sucumbe a alguma transgressão, algum delito que a gente pratica, nós normalmente atribuímos que o problema é da carne. E Allan Kardec vai trazer aqui, nesse capítulo, justamente uma explicação
para demonstrar que o problema não está na carne. A carne, que nós atribuímos como nosso corpo físico, é apenas expressão do impulso que o espírito emite para ela. Então ele vai trazer de uma forma muito interessante, dizendo assim: há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo e, por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições à cólera, à preguiça, à sensualidade e etc. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Isso é óbvio para a gente que já milita no movimento espírita, não requer muito aprofundamento, mas como está dentro das penas futuras segundo o espiritismo, é importante entender que essa proposta de Kardec, abrindo com a carne fraca, é um dos instrumentos para que nós possamos compreender as leis que eu vou me ater mais, que é o Código Penal da vida futura. E ele continua: assim em desenvolvimento, assim, esse desenvolvimento é um efeito e não a causa. Um homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas possui essa tendência porque o seu espírito é musical. Então ele não é músico porque ele tem a bossa da música, mas ele possui essa tendência porque o espírito que habita esse corpo, ele é musical. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. E é óbvio que nós entendemos que é assim que funciona. O espírito é o gestor do corpo, deveria ser o gestor das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, das nossas ações. Mas nós atribuímos aos impulsos primitivos, ou seja, os impulsos fisiológicos, alguns atos que cometemos, como ele citou, a cólera, a preguiça, a sensualidade. A vontade do espírito, que é o gestor do corpo, que deveria impor ao corpo aquilo que ele precisa executar na existência atual. Existiram várias pessoas que passaram e que tiveram o domínio completo da mente e com a possibilidade desse domínio, o mais ampliado exemplo que podemos trazer é o do nosso Divino Mestre Jesus, que ele manipulava os fluidos da natureza e conseguia, assim, exercer um domínio sobre o seu corpo, fazendo processos que poderiam parecer milagrosos, mas nada mais eram do que a capacidade que Jesus tinha de gerenciar tudo aquilo que estava à sua volta. Então ele andava sobre as águas, então ele conseguia fazer com que o perispírito, que tem suas particularidades, se tornasse mais sutilizado a ponto de ele caminhar indo de encontro, ou melhor, conseguindo controlar a lei da gravidade, que naturalmente ao pisar na água seria puxado para baixo, e a água consequentemente iria lhe puxar para dentro dela, e o afogamento se não tivesse uma força de manutenção na superfície da água. Então Jesus tinha a capacidade de penetrar esses mecanismos naturais que nós ainda não temos total domínio. Algumas pessoas já têm. Médios como Daniel Douglas Home, que foi o Divaldo Franco. Divaldo Franco é a encarnação de Daniel Douglas Home. Ele tinha o poder de volitar, de flutuar. Ele saía pela janela de um recinto e pela janela entrava e saía pela outra, ou melhor, saía por uma janela e entrava pela outra. Isso é uma capacidade de domínio sobre a matéria. É verdade que temos pessoas, os faquirs, que conseguem deitar em tábuas de prego e exercer um domínio sobre a dor física através do poder da mente. E outros variados exemplos poderíamos citar. O que ele está dizendo é, quem gerencia o corpo é o espírito. E Kardec continua, o espírito é desse modo o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a afeição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Então, é talhado o corpo pelas tendências que o espírito traz, e aí ele vai manifestar suas tendências no corpo a partir do espírito, que é o artista do próprio corpo. É muito interessante, vale a pena ler. Eu já tinha lido o livro todo, mas eu reli o capítulo, e quando a gente lê na segunda vez, a gente já tem uma outra visão e amplia um pouco mais o olhar.
Ele vai aprofundar falando que a ação do espírito sobre o físico, eu acabei de citar exemplos, é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas sobrevirem a violentas comoções morais. Então, às vezes, as pessoas passam por algumas comoções morais e veem gravidades de patologias e doenças que acometem o corpo depois de viver algumas comoções morais. A expressão vulgar, quando diz a emoção transtornou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quando se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue, senão as disposições morais do espírito? Então, o espírito, ele transtornou o sangue, que é o fluido que circula nos nossos vasos e que leva vida, leva energia vital, leva no nível físico nutriente para as células, mas todo movimento de possível comoção moral vai gerar uma possível desarmonização no próprio sangue. E o sangue, como esse fluido que circula em todo o corpo, ele poderia, consequentemente, trazer as diversas patologias com as desarmonias que as células poderiam captar pela emissão daquilo que o ser, que passa pela comoção moral, pela problemática emocional ou no campo dos seus pensamentos e sentimentos, e vai emitir isso e o corpo físico vai repercutir apenas aquilo que vem do espírito. E para finalizar essa parte, e para caminharmos para outra, que é mais, para mim, interessante para o tema de hoje, Kardec vai dizer, pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Então, o temperamento é, na verdade, causa e não efeito. Ou melhor, pode-se admitir, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento, meu temperamento calmo, agitado, preocupado, ansioso, nervoso, ele é determinado pela natureza do espírito. O gestor é o espírito, que é causa, ou seja, o espírito é a causa e não efeito. Ok? Então, existe uma causa para o temperamento bilioso, para o temperamento irritadiço, para o temperamento amoroso, para o temperamento solidário, para o temperamento altruístico, enfim. Existe uma causa que está por trás. São as aquisições morais do espírito que vão fazer com que aquele temperamento se expresse. E aí ele vai continuar avançando e dizendo no tópico que ele vai falar da carne fraca. O moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. A natureza intrínseca do espírito não é modificada pelos distúrbios e as patologias que porventura acometam o corpo, né? Pelas manifestações do estado patológico. Excusar-se de seus erros por fraqueza da carne, ou seja, querer desculpar que aquele erro, aquele equívoco, aquela grosseria, aquele ato libidinoso, ou aquela cólera, ou aquela preguiça, querer excusar-se disso, de seus erros, por fraqueza da carne, não passa de sofismas para escapar às responsabilidades. Então aqui é um ponto fundamental para que nós possamos compreender a próxima leitura, que é o Código Penal da Vida Futura, quando nós vamos perceber que um dos grandes atributos, poderia dizer, do espírito no movimento de reencontro com a sua paz interior seria o processo do arrependimento, que se dá pela responsabilidade de seus atos. E se você tem atos que são fora do que diz respeito à lei de amor, justiça e caridade, você vai se reconciliar com essa lei a partir de um arrependimento, quando, pela escolha do ser, se ele é mais retardado, mais sofrimento será passível o ser que não se arrependeu em tempo. A partir do arrependimento, você vai caminhar para a expiação, que é aquele processo de sofrimento, de dor pelo delito praticado, e automaticamente evoluímos para o reparo. Não há como só se arrepender e se reconciliar com a própria lei divina, a lei de justiça, de amor e de caridade. É preciso reparar o delito praticado. Então, quando ele vai dizer que a carne não passa, quando você atribui as fraquezas da carne, ela não passa de, ou melhor, excusar-se de seus erros por fraqueza da carne, não passa de sofisma, para escapar
a responsabilidade que é do ser, não da carne. A fisiologia, ela é gerenciada pelo ser, que é quem habita o corpo. E a gente quer usar sofismas para justificar, não, a carne é fraca, eu estou com preguiça. Até mesmo se formos aprofundar nas questões hormonais, nas questões que as pessoas vivenciam, as etapas da menopausa, da andropausa e por aí vai, todo o movimento que acontece na fisiologia é fruto de um espírito mais harmônico ou menos harmônico, que consegue, de uma forma ou de outra, dentro de um limite, obviamente, gerenciar a degenerescência celular, a falência dos órgãos e as disfunções hormonais. Então a gente pode perceber pessoas como Divaldo Franco, que, por exemplo, a gente pode ver com 94 anos, olha a vitalidade de Divaldo Franco. É uma coisa que é digna de nota. A gente percebe o potencial dele de ainda realizar palestras e ainda executar psicografias. O último livro dele psicografado foi esse, Vidas Vazias, que eu tive o prazer de terminar hoje. Foi maravilhosa essa obra, eu boto sempre as impressões que eu tenho e eu escrevo no livro. De gratidão, Joana, minha querida, por obra tão profunda e por sua generosidade em compartilhar seu precioso saber com nós outros. É que nos encontramos na retaguarda evolutiva. Vou olhar para os chamados que nos fez, vislumbrando um propósito nobre na minha caminhada evolutiva. E por aí vai. Eu coloco isso para poder deixar imprintado a emoção que senti a finalizar essa obra. Então, vemos o Divaldo trazer obras fantásticas de psicografia, fruto de uma condição orgânica que tem limitações, mas existe um estofo moral por dentro daquele corpo, ou que administra o corpo, que consegue manter o corpo com a vitalidade às vezes maior do que muitos de nós que estamos atrapalhados, como o último capítulo, que é Vida Feliz, que eu gostaria até de ler para vocês uma parte que me tocou profundamente, quando ela mostra que a moral, a felicidade depende da perfeição moral. Enquanto viger distonia em relação às leis soberanas, enquanto transgredirmos e desviarmos do caminho daquilo que seria a lei divina, que nos dá um legado e nos dá um roteiro seguro a ser trilhado, quando nós nos desviamos dela, nós não gozamos da felicidade possível de ser vivida aqui na Terra. E a benfeitora diz, enquanto viger distonia em relação às leis soberanas, haverá tormento e aflição. No entanto, cada vez que se consiga superar uma ou mais imperfeições do caráter, mais próximo estará a felicidade. Então, não cesse de lutar contra as tendências negativas que precedem de outras existências. Quando malograstes no programa evolutivo, preferindo a irresponsabilidade, olha a ponte que eu fiz sem querer, com o que acabei de ler agora, que excusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar à responsabilidade. Jogar a culpa na carne é apenas um sofisma para vocês não assumirem que a responsabilidade é do ser e não da carne. Então ela vai dizer, preferindo no caso do passado a responsabilidade dourada aos severos compromissos libertadores. As alegrias fruídas de maneira irregular, não poucas vezes criminosa, ressurgem hoje com forte inclinação para as repetir. E aí a gente não sabe as nossas tendências, as predisposições que nós trazemos e que às vezes sucumbimos e atribuímos a fraqueza e a fragilidade da carne. Mas na verdade não é a carne, é o ser que vicioso, com as predisposições e tendências viciosas, vai sucumbir nas vicissitudes do caminho e vai querer imputar a responsabilidade à carne como sendo fraca, né? É muito interessante isso. E finalizando essa parte, ela vai dizer, a carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne destituída de pensamento e vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Essa introdução, que tem muito mais coisas, faz aqui um resumo do que é essa parte do tópico A Carne é Fraca, que eu recomendo que vocês leiam com muito vagar, aprofundando esse capítulo a partir da escuta da minha preleção, com as limitações, eu repito, que eu consigo alcançar, ou melhor, com aquele nível de entendimento que eu consigo alcançar, dentro das minhas limitações,
vocês poderão ampliar isso fazendo a leitura e a partir do ponto de vista de cada um conseguir alcançar coisas que talvez eu não alcancei. Maravilha? Então vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Eu separei aqui o final desse tópico e em seguida virá Código Penal da Vida Futura. Eu prefiro fazer dessa forma porque aqui eu não fico falando de cabeça. Já que é um capítulo bem específico do livro Céu e Inferno, eu acho que eu posso contribuir mais fazendo leitura das passagens e extrapolando além daquilo que está escrito no meu entendimento. Faremos uma preleção sintética, obviamente no tempo que nós dispomos aqui, eu vou fazer em torno de 30 a 40 minutos, para que vocês tenham paciência para nos ouvir. E ao mesmo tempo, aqueles que nos ouvirão a posteriori, porque essa palestra será liberada dentro do horário da doutrinária da SEEB, Sociedade de Estudos Espíritas da Bahia, e provavelmente depois que eles colocarem, publicizarem ela, eu respeito isso, eu estou gravando essa palestra, a partir dali eu começo a compartilhar no meu canal e também outras pessoas terão acesso. E a partir desse acesso, vocês podem extrapolar também fazendo a leitura, porque será divulgado hoje e as pessoas poderão até mesmo para ir para a palestra já ler o capítulo previamente. Mesmo que vocês não saibam o que eu vou falar, vai estar no link da divulgação do canal do YouTube qual seria o tema. Então, tendo em vista que vocês receberão essa divulgação, as penas futuras segundo o Espiritismo, vocês já podem ler previamente para na hora da pré-eleção que será liberada no canal, vocês já terem uma melhor consciência do que eu vou dizer. Mas aí o que eu estou percebendo que eu falei agora. Mas se vocês só vão ouvir isso, esse meu convite, quando abrir o link não vai estar disponibilizado, vai estar oculto. Então vocês não terão como saber dessa minha sugestão que eu estou dando. Mas aqueles que virão e que vão compartilhar, pode até aqueles da SEB que vão ouvir previamente já colocar, olha, vão lá no capítulo, pronto, aí pode ser. Você que vai ouvir previamente, talvez, Catarine, a minha preleção, você já coloca lá na divulgação, recomendado que leiam o capítulo, o Céu e Inferno, capítulo 7 do Céu e Inferno, para melhor compreensão daquilo que Flávio vai tentar fazer uma síntese, beleza? Então vamos avançar. Nesse princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, tem algo aqui muito interessante no final, que diz assim: trata-se sim de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, médios, disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la, observando-a sem obrigar-se à crença pela crença de outrem. Isso aqui fica fora de contexto, eu não leio o parágrafo anterior, eu marquei isso, mas é porque eu vim lendo e eu posso entender e vocês talvez não consigam compreender. Ele vai dizer assim: a doutrina espírita no que respeita as penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações e são estas que lhes dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas, partidas da terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura. Vou pedir aqui licença a vocês para pedir a minha esposa que fale um pouco mais baixo, para que não atrapalhe aqui a minha palestra. Deizinha! Deise! Você está falando bem alto aqui, eu estou gravando a palestra para o centro. Tá bom? Pode diminuir o volume? Ouviu? Obrigado. Então, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições, são elas, essas mesmas almas partidas da terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura. Descreve-nos de sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando, em uma palavra, os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Então, as penas futuras, na visão aqui do livro Céu e Inferno, que Kardec nos traz pela perspectiva dos espíritos, esse livro é o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. As penas futuras nada mais são fruto das escolhas que o espírito faz em cada encarnação. Você tem o livre-arbítrio e através do livre-arbítrio você faz escolhas. E as escolhas podem lhe levar para o mais, como podem lhe levar para o menos. Quando elas lhe levam para o menos,
O processo de lei de ação e reação, causa e efeito e a lei de possibilidades e probabilidades levam vocês à reconciliação com a própria lei. Se a gente vai, de alguma sorte, transgredir a lei, nós precisamos reparar o dano criado com o trem ou conosco mesmos, voltando e reparando isso. E aí vem o Código Penal da Vida Futura, que vai trazer exatamente 33 tópicos, como eu gravei, a Idade de Cristo. São 33 códigos. E desses códigos, eu separei alguns, dentre eles o 16, que eu acho extremamente importante para a nossa compreensão, e também o código de número 17, parte dele, e o último, que é o código, tem o 26, que eu separei, e o código 33, que é a síntese de todos esses códigos. Então vamos transitar por alguns deles nesses 15 minutos que eu disponho para a finalização da preleção de hoje. Então vamos lá. Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo, ele não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. E aí vem os 33 pontos que Allan Kardec nos traz sob a inspiração do Espírito de Verdade, que era o gestor do processo, que Kardec era o executor. Começa com o primeiro. A alma, ou espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Fantástico esses códigos, vale a pena ser lidos. Vocês vão entender que na erraticidade, os espíritos vivenciam as vicissitudes fruto das escolhas que fizeram no corpo físico. Ele vai passar pelo tormento, pelo calvário, ou pela benesse, ou pela bonança, pelo estado de graça, devido àquilo que ele construiu na sua vida. Eu falei ontem para um centro espírita sobre o tema, na terça-feira eu falei para o irmão Albino, foi o capítulo desse livro que eu já estava lendo, Triunfo da Imortalidade, e que tudo está em sincronia. Essa semana foram 3 palestras, uma seguida da outra. Triunfo da Imortalidade. Aí ontem eu falei sobre... Foi para que centro? Lembrei. Centro Espírita Luz e Caridade, de tio Seu Léo, do Barbalho, que é aquele Seu Léo que vai completar 97 anos, se não me engano, 97, 98, todo mundo conhece o movimento espírita, lá no Barbalho, Centro Espírita Luz e Caridade. Eu falei sobre os bens materiais não trazem a alegria para o espírito, mais ou menos isso. Os bens materiais não trazem a paz para o espírito. Nesses 2 temas que eu falei, triunfo da imortalidade e os bens materiais não trazem a paz para o espírito, tem muito a ver com a temática daqui, desse Código Penal da Vida Futura. Porque o grau de paz que possamos gozar no mundo espiritual ou até no mundo físico será fruto das escolhas que façamos. Fazendo uma ponte com o que eu falei ontem, os bens materiais estão na vida para serem utilizados por pessoas que, com a consciência que elas têm, vão fazer bom ou mau uso da riqueza. Então o problema não está nos bens materiais, não está no dinheiro. O dinheiro é energia, ela não é boa nem má, é uma energia neutra. Quem usa a energia do dinheiro pode dar a ele a utilidade devida e promover saúde, promover paz, promover harmonia para si e para os outros, ou pode viver preso, avaro, gananciosamente ligado ao dinheiro, apegado a posses materiais e viver refém dele, tendo que trabalhar cada dia para gerar mais patrimônio, para sustentar toda a luxúria, toda a cobiça que cada um que está por trás da energia monetária está imprintando naquilo que ele possui. Então o problema não está em ter. A benfeitora vai dizer, ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser. Então quem pode ter muito e está em paz. Quem pode não ter nada e viver em paz. Mas quem não tendo muito, pode se atrapalhar e se perder, como muitos dizem que daria toda a sua fortuna para ter um pouco de paz e harmonia, porque provavelmente não amadureceu moralmente, espiritualmente para poder administrar a fortuna. E também quem não em não tendo material, bens materiais, pode também se atrapalhar, se envolver com narcotráfico, querer ganhar de uma forma escusa, roubo, se envolver com coisas para poder ter os bens materiais. Então o problema não está no dinheiro, está na consciência que está por trás da administração do dinheiro. Então aqui nessa primeira
esse primeiro código, né, esse primeiro ponto do Código Penal da Vida Futura, a alma ou o espírito vai sofrer a partir das consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida atual. E aí tem um desenvolvimento que é muito interessante, e se eu for ler, eu vou ficar aqui querendo ler tudo para vocês. Aí o outro, que é o da felicidade. Olha que sincronicidade. Eu li hoje o livro, e o último capítulo dele é Vida Feliz. Que eu li uma passagem para vocês, que é o capítulo 30. A benfeitora, se vocês perceberem, a maioria dos livros que ela escreve são 30 capítulos. Pode perceber que a maioria deles são 30. Então, o 30º capítulo fala da vida feliz. E aqui, o segundo código é justamente sobre a felicidade. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Olha, eu acho que eu li isso. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Poxa, que legal, velho. Por isso que eu gosto de fazer as palestras, porque elas trazem as reflexões para mim mesmo, que sou o primeiro a ter que conectar-me com o que está escrito aqui. E aí fica legal, porque eu começo a fazer pontes com o livro que eu acabei de ler. Olha que interessante. A felicidade, como eu li antes, depende da perfeição moral. Juro a vocês, eu não fiz nenhum link prévio. Eu li de novo esse capítulo ontem à noite e acabei de ler hoje de manhã. Dentro do meu milagre da manhã, que são os 6 salvadores da vida, que eu tenho feito 311 dias, hoje eu completei, que é exercício físico, meditação, que é o silêncio, a visualização terapêutica, palavras de afirmação, aí depois eu caminho para a escrita e depois a leitura. Toda a minha leitura dentro do milagre dura 1h30, o meu pode customizar com 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, o meu é 1h30. 1 hora para todos esses que eu falei e meia hora para a leitura. Hoje eu peguei a leitura do Céu e Inferno para me preparar para a palestra. Só que depois eu não consegui descer para gravar, eu quis ler. Faltavam apenas 5 capítulos desse livro para terminar. E como eu vinha lendo ele no milagre, hoje eu cortei para ler o Céu e Inferno, eu fiquei preocupado de passar mais um dia sem finalizar hoje, que minha proposta era terminar hoje. Que eu faço no início da manhã, porque depois vem as demandas do dia, as atividades, pacientes, tudo aquilo que a gente vai fazendo. E aí você, quando começa o dia fazendo tudo aquilo que é prioritário, que são indicadores de saúde, e que muitas pessoas já provaram que é indicador de saúde, a leitura, a meditação, tudo que eu acabei de citar, a gente já fez durante o dia, logo no amanhecer, antes das 8 da manhã, tudo aquilo que porventura ficou pendente, que você vai terminar o dia, vai terminar, nossa, priorizei A, priorizei B, priorizei C, mas não priorizei o cuidado com o corpo, com a meditação, com a leitura, com nada, que são fatores de proteção psíquica e fatores de proteção física também. Então, quando eu peguei e fui ler o livro, eu digo, nossa, eu li, consegui ler, acabei de ler, e aí eu percebo agora, eu não tinha essa conexão de que aqui, o que eu acabei de ler, toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. E ela fala aqui, a benfeitora, que ela participou também da codificação, né? Um espírito amigo, se salvo engano, lá no Evangelho, quem assina o espírito amigo é Joana. A felicidade depende da perfeição moral. Enquanto viger distonia em relação às leis soberanas, haverá tormento e aflições. No entanto, cada vez que se consiga superar uma ou mais imperfeições do caráter, mais próximo estará a sua felicidade. Então, o processo de autodeterminação, autoaprimoramento e autotransformação é que vai dar a você a condição de viver mais plenamente feliz, ainda aqui no mundo material, porque dizia que a felicidade não é deste mundo. É óbvio que a felicidade genuína, a felicidade que é aquela dos espíritos bem-aventurados, não é desse mundo. Mas existe uma felicidade possível de ser alcançada neste mundo, e ela pode ser alcançada a partir das aquisições morais que a gente vai consolidando, que vai substanciando e vai construindo em nós mesmos. E aí, para irmos para um movimento de leituras de alguns outros que eu achei interessante. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, se você goza de boas virtudes, ou melhor, se você nutre boas virtudes, se você tem boas qualidades, isso vai lhe trazer bem-aventurança, já que vai trazer paz, vai trazer harmonia interior. Então, esses são os códigos penais da vida futura. O que é que ele quer dizer? Que esses determinantes
Esses processos é que determinariam o Código Penal, que algumas religiões determinam como arder no mármore do inferno, gozar da bem-aventurança do reino dos céus. Nós espíritas não acreditamos nisso. Nós acreditamos no aprimoramento constante, em que as pessoas vão fazendo aquisições, criando habilidades, vão tendo possibilidades de novas tendências que vão sendo geradas no espírito, e os personagens que somos agora Flávio, seremos no futuro Maria, seria depois João, Joaquim, Josefa, quem quer que eu viva como personagem, eu vou levando as habilidades adquiridas e todo o patrimônio de aquisições que eu fui construindo para levar adiante nos personagens das experiências que eu preciso enfrentar, que me trarão o estágio de paz e de bem-aventurança quando eu me tornar espírito puro. Jesus viveu mesmo, ele construiu isso ao longo de vidas sucessivas. E esse movimento de construção, ninguém ficou isento disso, porque senão seriam espíritos eleitos. E isso não faz parte, como está aqui também no capítulo Céu e Inferno, e também numa das leituras que eu fiz hoje de manhã aqui, que a finalização falou de Jesus sob essa perspectiva. É uma parte que fala do aprimoramento e que Jesus também não ficou isento disso. Quando Jesus veio à Terra, a desolação e o ódio triunfavam, o poder arbitrário dominava as vidas e a miséria moral reinava poderosa. Lentamente, ele renovou as paisagens morais, abençoou a natureza, acendeu a luz que permanece inapagável até hoje. Crucificaram-no e o seu triunfo tornou-se incontestável. O mesmo acontece agora. Esses são dias iguais àqueles, com as dificuldades naturais que facultam a soberba e o vício. Insiste sorrindo dos vícios e enganadores, sendo-lhe fiel até o fim, fiel a Jesus, e ri das outras condições. Aqui, achei. Foi no capítulo anterior, que é final. Ela termina sempre com a passagem de Jesus, sempre com a passagem de Jesus. É o comportamento espírita, capítulo 26. Ela termina assim: o mestre amoroso, que se deu com alegria, tornando-se o guia e modelo para a humanidade, percorreu os mesmos difíceis caminhos por onde segues. Então ele também percorreu os mesmos difíceis caminhos que nós seguimos. Eu sempre dizia isso: nossa, Jesus é um espírito puro. Mas ele, para adquirir a pureza, ele fez um caminho também do átomo ao arcanjo que ele é hoje. Ele passou por mundos primitivos, provas e expiações, regenerados, e ele pode ter feito escolhas mais expansivas que levaram ele a se aprimorar. Mas eu sempre digo que Jesus foi criado antes de mim, porque não é possível que eu esteja vivendo ainda, me debatendo aqui com essas vicissitudes, esses grandes vícios morais que ainda me encontro, e Jesus, sendo espírito puro, se foi criado junto comigo. Eu seria muito incompetente, eu digo sempre a Deus: Deus, eu tenho certeza que você criou Jesus antes de mim, porque ele cresceu e já é o espírito puro, bilhões de anos, que até na conformação do planeta, olha que coisa, ele já fazia parte do grupo de espíritos que fizeram a organização de como seria a configuração planetária, como está no caminho da luz. Se Jesus, já bilhões de anos antes de eu poder ser como vida humana, ou melhor, eu ser espírito individuado aqui nessa condição do reino da Terra, ele já estava criando a Terra. Imagine como ele é velho. Então ele foi criado muito bem antes de mim. Não é possível que eu esteja aqui ainda em provas e expiações, Jesus seja puro e faça o que ele faz. Então é óbvio que Deus cria o tempo todo e Jesus foi criado antes de mim. Aí viria até uma queixazinha com Deus: por que criou Jesus primeiro antes de mim? Por que ele não me criou junto, para eu também hoje já estar gozando da bem-aventurança? Eu faço essa pergunta a Deus, às vezes eu me irrito com ele e digo assim: ó Deus, se você me criasse junto com Jesus, eu não estaria me debatendo aqui não. Não é possível, bilhões de anos, e Jesus já está puro e eu estou aqui, é porque eu fui criado depois dele, com certeza. Então, ele não se permitiu ceder, Jesus, ao sítio da perversidade e da indignidade em todos os momentos da sua convivência com as criaturas. Quando ele aqui esteve, ele não cedeu às injunções e a todos os movimentos dos chamados daqueles viciados que se encontravam à sua volta. A cada instante ele era testado pela maldade e hipocrisia dos vândalos e escravo das paixões servis. Joana escreve de forma contundente, adoro. Vencendo-os com a eloquência do comportamento superior, que os aturdia e mais revoltava. Confia nas tuas possibilidades novas e avança em timorato, ou seja, sem titubear, destemidamente, valente e feliz para o seu fanal, que é o aprimoramento, que é a sua evolução. Para que esse Código Penal da Vida Futura
ele se estabeleça em bases sólidas, ou melhor, para que você não venha depois blasfemar dizendo que você sofre aquilo porque tem um Deus punitivo que julga, que condena, que castiga. Quando você lê esses códigos, você vai entender o que é fruto do sofrimento que nós vivemos, por que nós sofremos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. E não vai ter mais esse despautério de ficar acusando a divindade, acusando a carne como responsável pelo sofrimento que ainda muitos de nós vivemos, inclusive eu. Então, para ir concluindo, eu vou pegar os dois últimos que eu citei, que tem muitos códigos, não dá para falar de todos, mas esse daqui é muito importante, é o código 16, que eu faço palestras sobre o perdão, e sempre que eu falo sobre o perdão, eu trago essa passagem do céu e inferno para ilustrar o porquê, quando a pessoa se perdoa, se auto-perdoa, ou não guarda mágoa, ela pode caminhar por esse caminho, que é o caminho da reconciliação. E aí tem aqui o Código Penal da Vida Futura, que é o Código 16, que diz, no céu e inferno, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Então, arrepender-se não é o único caminho. É preciso, portanto, expiar e reparar. Eu falei isso no início, arrependimento, expiação e reparação. Para que você não tenha que viver o arrependimento, você teria que ter responsabilidade nas suas escolhas, que vai lá de encontro ao início da nossa leitura. A responsabilidade nos tira o dissabor de ter que passarmos por culpas tóxicas que viram remorsos dentro de nós mesmos. Então, se a gente tiver responsabilidade nas escolhas, nas ações, nos perdoando como seres humanos comuns e imperfeitos que somos, vivendo uma experiência no nível do segundo degrau da escala da evolução, nós podemos entender que a vida é feita de ensaios e aprendizados. E, portanto, ensaios e erros, tentativas e erros. E a gente vai aprendendo e adquirindo habilidades que vai criando o aprimoramento. Com esse movimento, é natural que a gente viva espaços de equívocos. O que a gente está querendo dizer é que não precisa entrar na culpa tóxica que gera o remorso, para que você depois tenha que se arrepender, para depois expiar e depois ter que fazer o reparo. O que nós propagamos e o que nós defendemos e o que nós expomos aqui é que o interessante seria termos responsabilidade com as nossas ações, que eu não tenho, viu gente? Estou falando de que eu deveria. Responsável com as atitudes e as ações para que não precisássemos viver o dissabor da arrependimento, expiação e reparação. Esse seria o ideal. No campo da culpa, que é a culpa que se toxifica, porque são os atos que cometemos, e é o que mais prevalece, é o complexo da culpa na sociedade odierna. Muitos de nós vivemos os transtornos neuróticos, transtornos depressivos, os movimentos dos transtornos como esquizofrenia, os transtornos do pânico e outros transtornos que acometem o ser humano. Se você for num mergulho profundo, numa análise profunda do ser, você vai encontrar lá a gênese da culpa, de um delito praticado e que a pessoa não se perdoou e depois se arrependeu, vem espiando para depois reparar. Quando você se responsável fosse, seguindo os desígnios do Pai ou de Deus, que são o evangelho que ele nos deixou como roteiro seguro, nós não precisaríamos nem termos que nos perdoar, porque nós não iríamos nos equivocar. Mas como isso não é o que acontece, é óbvio que a gente passa por esse estágio aqui, que é arrependimento, mas que precisa depois expiar e reparar. E ele avança, para a gente ir finalizando. Já temos 43 minutos, vou chegar a 50. O arrependimento, conquanto, já li, arrependimento, expiação e reparação constitui, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. A falta, para ser reparada ou para ser apagada, ela precisa, o traço dela ser arrepender-se, expiar e reparar. O arrependimento suaviza os travos da expiação. O arrependimento que você tenha diante de um delito praticado, cometi um equívoco, eu arrepender-me daquilo vai diminuir o travo que seria expiar, a amargura de uma expiação dolorosa. Então arrependa-se. Se cometeu o delito, arrependa-se. É o primeiro passo, mas depois você vai ter que expiar. Naturalmente vai reparar o delito. Se você cometeu um equívoco que foi em outra vida, você necessariamente não precisa reparar identicamente aquele que você fez o delito. Você pode se reconciliar com a sua consciência de culpa e fazer atos de serviço para a humanidade, sem estar fazendo isso como se fosse para
numa tentativa, eu preciso me levar dessa culpa, minha grande culpa. Não, é um entendimento de que o ajustamento com a lei traz paz interior, você se arrepende daquilo que você praticou quando você lembra, quando não lembra, está no inconsciente sinalizando, chamando você para o ajustamento com a lei, você vai espiar naturalmente, vai ter dor física, vai ter dor moral, vai ter dor emocional e vai reparar aquilo, levando consciência para as pessoas que poderão ter acesso. Eu posso exemplificar no meu caso. É possível, para ficar mais claro para quem nos ouve, que eu tenha nessa encarnação uma oportunidade de reparar os delitos praticados com mau uso da fala em vidas pretéritas, onde eu pude ter o domínio da oratória e usei para corromper, para transgredir, para desviar. E esse poder de persuasão com a fala, que lá atrás eu podia me equivocar, eu podia vir nessa vida espiando um câncer de laringe, poderia vir mudo, poderia vir com alguma falha no aparelho fonador que eu tenho, uma lesão nas cordas vocais, enfim. Mas eu poderia também, pelo meu arrependimento do delito, quando eu olhei e tive consciência, digo, não, eu não quero mais repetir o padrão. Eu quero usar a fala para empoderar, para expandir, para levar consciência para aqueles que nos ouvirão. E aí a gente volta no corpo com a predisposição de fazer o uso da fala com o espaço de consciência. Eu escolho ser um orador, eu escolho ser um expositor espírita, um palestrante, um professor, para levar consciência para os que nos ouvem. Ao invés de desempoderar, eu levo o empoderamento para as pessoas. Com isso, eu me reconcilio com minha consciência de culpa através de um arrependimento prévio, e aí a expiação, que é essa dor de viver isso, alguma lesão, algum movimento de crítica ou alguma coisa que eu passe espiando pelo passado delituoso e reparando que é o movimento de estar levando consciência, pelo menos espero fazer isso no meu uso nessa encarnação da minha fala. Então, só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Só a reparação. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Por isso que não é só perdão, seria uma graça e não uma anulação. Preciso que você repare. E aí você se reconciliando com você pode se reconciliar com o seu adversário para que ele não lhe entregue ao juiz, para que o juiz não lhe entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça não lhe coloque no cárcere. Numa visão psicológica, consciencial, transpessoal, nós poderíamos dizer, reconcilia-te. Ou seja, você, egoicamente, personagem, com a sua consciência de culpa, para que você possa não ter que ser entregue ao juiz da consciência, que é o self, que é o arquétipo divino, que seria aquele divino interno, o Buda interno, para que o arquétipo, que é o Deus interno, não lhe entregue ao juiz, que seriam aqueles, o oficial de justiça, o juiz seria a nossa própria consciência, não lhe entrega ao oficial de justiça, que seriam os planejadores reencarnatórios no mundo espiritual, que vão organizar sua reencarnação em alguns casos, nem todas são assim, porque é uma lei divina a reencarnação, algumas são sem planejamento prévio, mas aí você depois não precisa voltar para o corpo físico, para ficar encarcerado, seria o cárcere, uma comparação da passagem evangélica com a visão psicológica transpessoal. Então você não vai ficar no complexo da culpa, você precisa se auto-perdoar, reconciliando-se consigo mesmo, vai se reconciliar com o seu adversário, aquele que você cometeu o delito. A partir dali ele não vai lhe entregar ao juiz, nem lhe entregar ao oficial de justiça, e nem você precisará ficar reencarnando nessa roda do samsara, na linguagem budista, das encarnações sucessivas, para tentar se reconciliar com a própria consciência de culpa. Mas aí está sendo dito isso, de que modo nós vivemos nesse estágio, muitos de nós passamos por isso. Culpa, vem remorso, às vezes vem não arrependimento, espiamos de forma compulsória, quando nos arrependemos, viemos de uma forma mais leve, que pode ser uma prova, e a partir daí você repara e volta na conexão com a proposta da lei, que é a lei divina que habita em cada um de nós. Ele desenvolve 17, eu não vou ler, vocês leiam, eu acho que vocês deveriam ler, e vou finalizar com o último, que é justamente o item 33, que resume tudo dos 33 códigos, ou melhor, dos 33 tópicos que Kardec nos trouxe. O 33 termina assim: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Princípio 1. O sofrimento é inerente à imperfeição. Então, nós somos seres perfectíveis, numa linguagem mais proativa, usando a PNL, a programação neurolinguística, que usa de uma linguagem mais positiva
para que a gente não sintonize com aquilo que é negativo. Então ele não diria imperfeito. E Kardec vai usar em vários momentos na codificação o termo perfectível. Perfectível, somos fadados à perfeição. Mas aqui ele vai usar o sofrimento é inerente à imperfeição. Então, como seres imperfeitos, ou melhor, perfectíveis, é natural que soframos na condição humana que nos encontramos. Então, sofrimento é inerente à condição que nós nos encontramos. Esse é o primeiro item, primeiro princípio do Código Penal da Vida Futura. O segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada da imperfeição, traz consigo o próprio castigo. Castigo entre aspas, porque a gente sabe que a linguagem aqui de Kardec foi do século XIX, 1857, 65, ainda estava impregnado de muito ranço dessa visão da cultura judaico-cristã, que é, de uma forma ou de outra, os espíritos que participaram aqui, muitos foram padres, foram sacerdotes, que viveram impregnados no seu psiquismo ainda aquela linguagem que é um tanto quanto punitiva. Por isso que a gente precisa atualizar a linguagem, não mudar o espiritismo para o século XXI, com uma proposta da Fundação da Harmonia com Adenauer e Novaes, que vem trazendo essa proposta de mudança de algumas linguagens. Então aqui está, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo. Para esse castigo é uma coisa que alguém pune a gente, né? Mas não é. O castigo somos nós mesmos que nos impusemos, que nos impomos, fruto da nossa própria condição de culpa, de sentimento de culpa, de complexo de culpa que trazemos. Então, a própria imperfeição traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia, a doença, pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ao indivíduo. Segundo tópico é isso, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais dos equívocos praticados. E o terceiro e último, para finalizar nossa fala, com 50 minutos, podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Olha a ponte com que eu li no Vidas Vazias, que sincronicidade, como tudo está em sincronia no universo. Então ela finaliza justamente dizendo isso. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições, ele, por efeito da vontade, a vontade nossa que nos falta, está lá no Livro dos Espíritos, falta muita vontade firme no propósito de nos transformarmos. Por isso que a gente fica na ociosidade, na indolência, na ociosidade que a gente vive aí. Então, por efeito, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Se fizéssemos escolhas mais expansivas, mais proativas, que levassem a gente para o reino do nós, não no reino do próprio umbigo, o reino do ego, do egotismo, nós estaríamos vivendo de uma felicidade relativa aqui na Terra ainda. E ele termina, a cada um segundo as suas obras. No céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Tanto na erraticidade quanto no mundo material, tal é a lei e assim a justiça divina, ela se promove dentro da vida daqueles que estão encarnando e desencarnando, entrando em corpo e saindo de corpo, mas nunca saindo da vida. A vida é única. E assim eu finalizo a nossa preleção de hoje com agradecimento a todos aqueles que nos ouviram até aqui, desejando votos de paz e de que vocês possam levar adiante, compartilhando o vídeo pelo próprio canal do CEB, da CEB, ou aqueles que vão pegar o link através do meu canal, Flávio Nery de Azevedo, podem também compartilhar para que mais pessoas entendam essa dinâmica que o Espiritismo compreende, o Código Penal da Vida Futura, que é pautado nesses 33 itens que acabamos de ler alguns deles e que eu recomendo que vocês leiam todos eles. Muito obrigado pela escuta até aqui e desejo a vocês um excelente movimento interno de construção do auto-perdão e que assim vocês possam viver aqui a harmonia possível e a felicidade possível de ser alcançada ainda na Terra. Muita paz, muito obrigado.